Agora é oficial, a nova Copa do Mundo de Clubes vem aí, tem data marcada em 2025, acontecendo entre os meses de junho e julho. Serão 32 participantes, 3 times brasileiros, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já garantidos, chance de mais um, se um clube brasileiro diferente deles for o campeão da Libertadores de 2024, e tudo isso vai causar 5 efeitos na televisão brasileira, que eu explico agora nesse vídeo. O primeiro efeito é que a nova Copa do Mundo de Clubes vai ser exatamente isso na prática, uma Copa do Mundo. Quem comprar os direitos de transmissão, e até agora ninguém comprou porque a FIFA não vendeu ainda, vai ter que bater muito na tecla disso com o torcedor, que se trata de uma Copa do Mundo. Vai ter que criar esse clima de Copa, mesmo sabendo que aqui no Brasil muita gente não acompanha tanto o futebol além do seu próprio clube. Então, o torcedor que não acompanha nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Fluminense pode não se interessar a princípio. Mas uma outra coisa que é muito boa aqui no Brasil também é a tal da história de secar rivais, né? Isso é muito forte também. Então, quem tiver os direitos de transmissão vai ter que ajudar a colaborar com essa criação desse clima. Imagine só, vou conclamar um exercício de imaginação agora, tá? Pega um dia de junho de 2025, imagine que você vai acordar, vai trabalhar, e no período da tarde e da noite, porque essa competição será nos Estados Unidos, provavelmente terá uma rodada tripla de jogos dessa nova Copa do Mundo de Clubes. Imagine só uma data em que você vai olhar para a tabela e se deparar com um Palmeiras e Al Hilal, depois um Flamengo e Al Ahly, e para completar um Real Madrid e River Plate. Seria um dia bom de Copa do Mundo, só que versão de clubes, né? Então esse é o primeiro ponto, vai ser uma competição que chamará com certeza a atenção das pessoas, tanto quem vai torcer para um dos clubes brasileiros que lá estarão, como também para quem vai dar aquela secada no rival, que já é característica também, e a gente que acompanha a audiência de televisão sabe, é um efeito muito forte. O segundo efeito é que quem compra direitos de transmissão e pensa nos investimentos que isso precisa ser feito, né? Vai ter que pensar também na relação entre o valor a ser investido e quanto essa Copa do Mundo de Clubes vai retornar, tendo em consideração se os brasileiros vão avançar ou não e quantas fases eles avançarão. Essa nova Copa do Mundo de Clubes terá 32 participantes, um formato idêntico ao que a Copa do Mundo de Seleções masculinas usou entre 98 e 2022, e que agora foi assumido pela Copa do Mundo Feminina também. 8 grupos com 4 participantes em cada, classificam os 2 melhores para as oitavas de final, e aí mata-mata com oitavas, quartas, semi e final. E a gente sabe que se o time brasileiro cair fora, já é um problema no formato atual. A Globo comprou, por exemplo, aquela edição que o Palmeiras perdeu para o Tigres do México, e quando ela voltou a transmitir, depois de um ano na Band, com o Palmeiras enfrentando o Chelsea na final, parece que deu um azar de novo, porque pegou o Flamengo e o Flamengo não foi para a final contra o Real Madrid. E aí toda vez que acontece isso, a emissora fica a ver navios com todo o projeto que ela fez. Para essa nova Copa do Mundo de Clubes, a gente vai ter que ter em consideração que 12 participantes serão europeus, ou seja, 4 dos grupos precisarão ter 2 componentes europeus, né? A gente não sabe onde os brasileiros serão colocados, como vai ser a distribuição dos potes e do sorteio. Mas com certeza é um problema para a televisão se o Brasil não avançar de fase ou ficar nas oitavas de final e a gente ter que observar várias semanas, dias, sem jogos envolvendo clubes brasileiros. Não que vá ser um fracasso, porque a gente sabe que a Champions League, por exemplo, quando chega na final, até no SBT, que é uma emissora que dá menos audiência que a Globo, ela consegue liderar o Ibope, né? Mas, de qualquer maneira, para o investimento que vai ser feito para uma competição nos Estados Unidos, um ano antes da Copa do Mundo de Seleções, seria fundamental que os brasileiros fossem o mais longe possível. Então, na hora de comprar os direitos, vai ter que pesar muito essa questão. Vou investir e corro o risco de ver Palmeiras, Flamengo e Fluminense eliminados na fase de grupos ou nas oitavas de final? Ou eles vão fazer projetos sérios, fortes e que terão chances de brigar, se não pelo título, mas pelo menos por um lugar nas quartas ou nas semifinais? O terceiro efeito para a televisão não diz respeito exatamente ao Mundial, mas é causado por ele. Em 2025, nós estaremos no primeiro ano dos novos contratos de televisão do Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Matos, aqui do UOL, já noticiou que a Libra, que é um dos blocos comerciais atualmente formados por clubes, entre eles Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, esse bloco está negociando já com a Globo e muito perto de fechar um contrato. O outro bloco, a Liga Forte União, que tem Fluminense, tem o Internacional, Botafogo, Vasco, esse bloco não negociou com ninguém ainda. Seja como for, logo na primeira edição do Campeonato Brasileiro com os novos contratos, e se até lá se formar uma liga unificada, vai ter que ser paralisado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. E vai ter que ser paralisado, porque nós temos 3 e talvez 4 times que ficarão até um mês nos Estados Unidos com o foco total em uma competição que é uma Copa do Mundo de Clubes. Então sim, logo no primeiro ano com os novos contratos,
o calendário vai ser apertado, vai precisar começar mais cedo a temporada para dar conta dos estaduais e o Brasileirão ficará um tempão parado. E lembra que eu falei sobre a questão de times brasileiros caindo fora cedo? Isso também pode afetar o Brasileirão, porque caso a CBF coloque uma janela de paralisação do Campeonato Brasileiro para todo o período de disputa entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, a gente vai ter, ou corre o risco de ter, um Campeonato Brasileiro paralisado e os times brasileiros já eliminados da competição. E aí talvez a gente fique 1, 2 semanas só olhando os times dos outros jogando e nada de Campeonato Brasileiro acontecendo por aqui. O quarto efeito é a criação da Copa Intercontinental para ocupar o espaço que o atual Mundial de Clubes vai deixar na grade anual do calendário da FIFA. A FIFA anunciou que vai ter esse mesmo nome, Copa Intercontinental. O campeão da Libertadores vai enfrentar o campeão da CONCACAF, da Copa dos Campeões da CONCACAF, né, em um playoff. E aí depois o vencedor desse jogo pegará o vencedor de um outro cruzamento entre os campeões da Ásia, África e Oceania. E só então é que o vencedor de tudo isso aí vai jogar contra o campeão da Champions League, que na prática está entrando automaticamente na final. Só que para 2024, a Conmebol estabeleceu que a final da Libertadores será no dia 30 de novembro. Isso é claro, pode mudar, quase todo ano tem mudança disso, aliás. Mas se ela não mudar, se a final da Libertadores for no dia 30 de novembro, vai ser criado um baita problema de logística e até para projetar, para planejar a aquisição dos direitos da Copa Intercontinental. Pensa comigo, no dia 30 de novembro tem final da Libertadores. Ainda tem Brasileirão rolando, se for um time brasileiro é um problemaço, né? No dia 14 de dezembro, a FIFA projeta o jogo entre o vencedor do nosso duelo contra a CONCACAF e o vencedor do outro lado, Ásia, África ou Oceania, para que no dia 18 de dezembro de 2024 seja feita a grande final desse torneio. Então, entre a final da Libertadores, em 30 de novembro, e o jogo que vai ser num país sede a ser definido ainda, para definir quem pega o campeão da Champions, serão 2 semanas, 14 de dezembro. É nesse meio que a gente vai ter que fazer o jogo entre Conmebol e CONCACAF, cujo mando de campo será de um dos times, a ser definido por sorteio e que depois, ano a ano, vai revezar entre as confederações. Então, se nesse primeiro ano o mando for da Conmebol, no segundo será da CONCACAF e assim vai sucessivamente. Mas é um problemaço, porque a gente chegará no dia 30 de novembro, talvez sem saber se o campeão da Libertadores será um time brasileiro. E aí, mesmo sabendo, a gente vai chegar, faltando pouco para o dia 14, sem saber se vai ter um time brasileiro campeão da Libertadores e que estará nessa Copa Intercontinental em algum país que a FIFA vai definir. Tudo isso em cima da hora. Eu sei que para os clubes, e sei também que para os treinadores, isso é um grande problema. Mas se eu estou analisando televisão, sei que também vai ser complicado, porque tudo vai ser definido em cima da hora. E isso tem a ver com logística, com passagens para você enviar a equipe, para você pegar a hospedagem. É um problemaço. E o quinto efeito é criar uma disputa de fato pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de clubes. O Mundial que é disputado atualmente, que a gente está tendo a última edição agora com o Fluminense, com o Manchester City, teve vários problemas ao longo dos últimos anos. A gente sabe que a FIFA teve dificuldades de vender o campeonato por valores altos e que a própria Globo, que tinha um direito de renovação, de fazer a mesma proposta, acabou perdendo a edição de 2021, realizada no ano seguinte, para a Band, por uma diferença ali de $200 mil, né? Então, esse formato atual do Mundial era muito complicado, não tinha como você saber se um time brasileiro estaria nele. A Libertadores agora está acabando já no fim da temporada, então é pouco tempo de preparação, pouco tempo de planejamento para você fazer tudo que eu falei, né, de custos, de hospedagem, de envio dos profissionais e tudo mais. Então agora, com a Copa do Mundo de Clubes, e a gente sabendo com 1 ano e meio de antecedência que teremos 3 brasileiros fortes, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, sabendo onde será, nos Estados Unidos, sabendo a data, junho de 2025, tudo fica muito mais fácil. E aí, de fato, é provável que a gente tenha uma competição pelos direitos de transmissão, de fato. Pode ter Globo, pode ter Cazé TV, pode ter ESPN, pode ter SBT, todo mundo competindo pelos direitos. E é bom para a FIFA também, porque nos últimos tempos, as competições de tiro curto, que são em um país local, né, um país sede, que dura pouco tempo, dura um mês, tiveram aí uma desvalorização, ou pelo menos a Globo tirou o pé, comprou só metade da próxima Copa do Mundo de Seleções, por exemplo, e também só metade da próxima Eurocopa. Então, agora envolvendo rivalidades de clubes, talvez isso seja bem melhor para a FIFA. Vamos ver como é que vai ser, e tudo isso você acompanha aqui no All Sport. A análise completa está lá na nossa coluna. Te espero lá. Uau.